Olá, meu querido, olá, minha querida, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja no seu coração e presente em cada membro de sua família. Mais um dia está começando e ele traz consigo a promessa de Deus de que todas as manhãs as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre as nossas vidas. Se você acordou, se você está vivo, se você está me ouvindo através desse vídeo, é porque o propósito de Deus para sua vida ainda não terminou. Se você está passando por algum problema, por alguma dificuldade, creia que o Senhor é poderoso para te livrar dela. A sua vida tem um propósito, Ele tem um plano especial para sua vida e Ele pode te ajudar a sair de qualquer situação. Não existe impossível, não existe situação difícil demais que o Senhor não possa agir em teu favor. Foi isso que aconteceu com Davi no Salmo 70, que é o tema da nossa oração de hoje. Davi estava em apuros, Davi estava cercado por inimigos, Davi estava numa situação onde nenhum dos seus soldados poderia ajudá-lo. Embora tivesse muita riqueza, os recursos financeiros não eram suficientes para livrar Davi daquele problema. Nem mesmo a sua coroa de rei, o seu trono, o seu poder político, nenhum poder terreno podia ajudar Davi. Ele sabia que somente o Senhor poderia ajudá-lo. É por isso que ele diz no Salmo 70, versículo 5: "Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Por favor, apressa-te em me socorrer, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, Senhor. Não te demores." O princípio aqui é: quando nós nos sentimos sem saída, podemos clamar por socorro imediato a Deus. Ele é rápido em ouvir e fiel para nos responder. Antes de orarmos, vamos meditar no capítulo 70 dos Salmos, onde Davi faz essa oração preciosa pedindo o auxílio e o socorro do Senhor. Ó Deus, apressa-te em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Que sejam humilhados e frustrados os que tentam me matar. Que retrocedam envergonhados os que se alegram com a minha desgraça. Que sejam humilhados em sua vergonha os que zombam de mim, dizendo: "Bem feito, agora você se deu mal." Alegrem-se e regozijem-se todos os que te buscam. Que os que amam a tua salvação repitam sempre: "Deus seja louvado." Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Por favor, apressa-te em me socorrer, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te demores. No verso 1, Davi já vai direto ao ponto. Ele clama por um socorro imediato, por uma ajuda urgente que somente o Senhor poderia intervir naquele caso. Quantas vezes eu e vocês nos encontramos em situações parecidas com essa de Davi? Nenhum parente, nenhum amigo, nenhum político, nem mesmo o patrão, nenhuma pessoa no mundo é capaz de nos ajudar. Às vezes chegou uma notícia do médico dizendo que não tem mais jeito. Às vezes a notícia veio de um advogado, de um juiz, de um promotor, dizendo que não há o que fazer. Mas em momentos assim, quando as pessoas dizem não tem mais jeito, é a situação perfeita para Deus entrar com providência, para Deus realizar um milagre. Foi assim com o povo no deserto. Atrás vinha o exército egípcio pronto para exterminar os israelitas que fugiam da escravidão. À frente deles estava o mar. Ao lado o deserto, não tinha para onde correr. Eles estavam encurralados. Moisés então clama ao Senhor e Deus diz a Moisés: "Ordene ao povo que marche." Então Deus abriu o caminho em meio ao oceano, em meio ao mar. Eles puderam passar em terra seca e passaram sem sofrer dano algum. Deus é especialista em livrar os seus filhos, em fazer coisas extraordinárias para que o poder dele seja exaltado e todas as pessoas ao redor reconheçam que Deus é grande. E eu creio, querido, que assim como Deus operou esses milagres maravilhosos no passado, Ele continua disponível, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Continua com poder para nos livrar, para nos salvar, para operar sinais e maravilhas em nosso favor. Se você também crê assim, escreve aí nos comentários: "Eu creio no meu milagre." No verso 2 e no verso 3,
ele faz uma oração contra os inimigos, que aqueles que tramam o mal sejam envergonhados, e essa é a nossa oração de hoje também. Senhor, clamamos a Ti por todos os espíritos que tentam se levantar, se opor contra a Tua vontade, Pai. Todas essas situações que têm tentado travar a nossa vida, seja a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual, a nossa vida ministerial, a nossa família, a nossa casa, o nosso casamento, a nossa vida sentimental, Pai, a vida emocional dos Teus filhos. Às vezes são crises de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, burnout, problemas que impedem esse teu filho, essa tua filha de deitar, dormir e descansar, ter uma boa noite de sono. Pai, seja qual for esse mal, eu repreendo em nome de Jesus. Assim como Davi pediu para que o Senhor o livrasse daqueles inimigos, eu clamo a Ti, Pai, dê ordem aos Seus anjos para eliminar, para exterminar o inimigo das nossas almas. Aquele que tenta roubar a paz e a alegria que o Senhor Jesus conquistou naquela cruz por nós. É com essa certeza, Pai, de que o Senhor está livrando. É com essa certeza de que o Senhor nos ouve que eu faço essa oração. Assim como o Senhor livrou Davi. Assim como Davi tinha certeza de que o livramento viria, porque ele declara no versículo 4: alegrem-se e regozijem-se todos os que te buscam. Que os que amam a tua salvação repitam sempre: Deus seja louvado. Porque ele já sabia que o Senhor faria o milagre. Ele já estava com o coração grato, ele já estava pronto para te adorar e por isso exaltava o seu nome, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio ao problema. Ele sabia que o Senhor estava ao lado dele. Querido, muitas vezes as situações da vida, elas nos oprimem, elas nos causam desespero, elas nos causam tristeza, mágoa, dor, todo tipo de sentimentos ruins. Mas nós não podemos nos esquecer que o Deus que nós servimos, Ele vai com a gente no meio da tempestade. Os discípulos estavam na tempestade em alto mar, mas Jesus estava dentro do barco com eles, então mal algum os aconteceu. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha de fogo ardente. Deus não livrou eles da fornalha, mas todos que estavam ali viram o quarto homem na fornalha. O próprio Cristo foi até ali para salvá-los. O próprio Deus estava no meio deles, protegendo e livrando, fazendo algo extraordinário. Quando Daniel é jogado na cova dos leões, Deus não impediu ele de ser jogado aos leões, mas foi com ele dentro daquela cova, tampou a boca daqueles leões e não permitiu que sequer um fio de cabelo de Daniel fosse tocado. Deus, ele faz coisas dessa magnitude. Ele permite que situações adversas aconteçam na nossa vida, testando o nosso caráter, testando a nossa fé, testando a nossa perseverança. Assim como na escola, que a gente passa tendo um tempo de lições e de aprendizado, chega um dia que vem a prova. A prova não é uma punição. A prova é simplesmente Deus querendo testar aquilo que já aprendemos. E o benefício é, depois de sermos aprovados, a sensação de receber uma nota 10 é maravilhosa. Assim como um atleta também que se prepara no seu dia a dia com treinamentos, com disciplina, cuidando da sua alimentação, cuidando dos seus treinos. Chega um dia que a competição está valendo. E ali, no dia difícil, no meio da dificuldade, em que os adversários são tão bons quanto ele, é que ele pode provar o valor do seu treinamento e da sua dedicação. Porque aí, assim que termina a competição, assim que termina aquela competição, ele recebe o prêmio. E a alegria do prêmio nem se compara com o sofrimento do treinamento, do dia a dia, da disciplina. Então, querido, se você está diante de uma prova, se você está diante de um problema, de uma dificuldade, de uma situação que parece roubar a sua paz, lembre-se, o Senhor já te preparou para ela. O Senhor até aqui te guardou, te protegeu, te livrou de todas as situações difíceis que você passou no passado, não é mesmo? Então por que é que você acha que dessa Ele não iria te livrar? Ele vai te livrar, Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar. E é por isso que nós estamos clamando a Ele por esse milagre, e é por isso que nós podemos agradecer, porque mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dificuldade, o Senhor está conosco.
E a primeira coisa que vai voltar para o seu coração é a paz, é a alegria da salvação, é a confiança de que Deus está contigo. Senhor, eu clamo a Ti por essas pessoas que oram comigo através desse vídeo. Pai, o diabo tem tentado roubar a paz deles, o diabo tem tentado fazê-los acreditar que não dá mais, que não é possível, que não tem mais jeito. Mas a Tua palavra diz o contrário. A Tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos, sonhamos ou esperamos. A Tua palavra também diz que o Senhor é que sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Por isso eu repreendo, Pai, todos esses espíritos malignos que tentam roubar a paz dos Teus filhos, que tentam fazê-los desistir, às vezes desistir da própria vida, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus toda dor, toda enfermidade que causa, Pai, tanta angústia nesse corpo, sai em nome de Jesus. Toda situação de confusão, toda briga, toda desavença, todo ódio, eu profetizo a reconciliação. Eu profetizo o perdão, eu profetizo o fruto do Teu Espírito dentro dessa pessoa, dentro dessa casa, dentro dessa família, que é o amor, que é a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a benignidade, a mansidão e o domínio próprio. Que todos esses frutos estejam presentes na vida de cada um dos Teus filhos. Nós clamamos a Ti, Pai. Assim como Davi clamou, apressa-te em me ajudar. Nós também clamamos, apressa-te em agir nas nossas vidas, Deus. Somente o Senhor sabe aquilo que estamos passando aqui dentro. O Senhor conhece os nossos pensamentos, não podemos esconder nada do Senhor. Mas nós cremos que o Senhor pode prover um milagre. Assim como o Senhor fez Davi vencer aquela batalha, porque ele se tornou um homem segundo o Teu coração. Ele não morreu em nenhuma guerra, ele não foi abatido em nenhuma batalha. Ele clamou a Ti pelo socorro e o Senhor providenciou o socorro. A Tua palavra diz em Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e eu te ajudo. Ela também diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E em Hebreus 13:6 diz, o Senhor é o meu ajudador, nada temerei. Por isso eu creio que o Senhor é o nosso auxílio, o nosso libertador, que a nossa vitória já está vindo, que os Teus anjos já estão prontos para agir em nosso favor. Basta o Senhor liberar uma palavra. E é debaixo de cada uma dessas palavras que nós lemos aqui, Pai, que eu profetizo portas abertas, que apareça uma saída, que apareça um escape para resolver todas essas dificuldades. Em Seu nome nós oramos, Pai, e consagramos a Ti esse dia, nossa casa, nossa família, nosso trabalho, todas as coisas que estão sob nossa responsabilidade hoje. A Tua palavra diz em Provérbios 16:3, consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. E aqui estamos nós, Papai, entregando a Ti tudo, todo o nosso coração, toda a nossa vida, todos os nossos sonhos e projetos para hoje. Toma o controle, toma a direção. Queremos ser guiados pelo Teu Espírito e cumprir a Tua vontade. Em Teu nome nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Amém, minha querida, amém, meu querido. Se esta oração falou com você, comenta um amém aqui embaixo.